É com grande alegria e expectativa que lhe apresento o volume 3 de mensagens escolhidas de Ellen Goldwhite. Caso goste deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Ao compartilhar este precioso volume com outros, você estende o convite para que mais almas possam ser tocadas e transformadas pela mensagem de esperança e amor que ele contém. Que esta mensagem fortaleça sua fé, renove suas esperanças e inspire-o a viver uma vida conforme a vontade de Deus. Boa audição. Mensagens Escolhidas, volume 3, capítulo 51. Ataques a Ellen White e sua obra. Devemos calar-nos. Quando o homem critica seus semelhantes e expõe ao ridículo aqueles a quem Deus escolheu a fim de trabalharem para ele, não faríamos justiça aos acusadores ou àqueles que são desorientados por suas acusações se guardássemos silêncio, deixando que as pessoas pensassem que seus irmãos e irmãs, nos quais tinham confiança, não são mais dignos de seu amor e amizade. Essa obra surgindo em nosso meio e assemelhando-se à obra de Coré, Datã e Abirã é uma ofensa a Deus e deve ser enfrentada. E cumpre requerer que os acusadores apresentem suas provas sobre cada ponto. Toda acusação deve ser cuidadosamente investigada. Não convém deixá-la de modo incerto e não se deve permitir que as pessoas pensem que pode ser assim ou não. Os acusadores devem fazer tudo o que estiver ao seu alcance para revelar todo indício desabonador que não possa ser confirmado. Não deixar que as pessoas creiam numa mentira. Isto deve ser feito no caso de toda a igreja. E quando houver um servo de Deus a quem ele escolheu para realizar determinada obra e que durante meio século tem sido um obreiro consagrado, labutando pelas pessoas de nossa fé e diante dos obreiros de Deus como alguém ao qual o Senhor escolheu, quando por alguma razão um dos irmãos cair em tentação e devido às mensagens de advertência que lhe foram dadas, fica ofendido, como aconteceu com os discípulos de Cristo e não anda mais com ele, quando começa a trabalhar contra a verdade, torna público o seu descontentamento, declarando ser falso aquilo que é verídico, essas coisas precisam ser enfrentadas. Não se deve deixar que as pessoas creiam numa mentira. Elas precisam ser desiludidas. As vestes sujas com que é coberto o servo de Deus precisam ser removidas. Se os que têm feito essa obra se refugiarem na declaração de que são guiados pelo Espírito Santo, isso é como se Satanás se cobrisse das vestes de pureza celestial, conquanto ainda desenvolva seus próprios atributos. Pretensas discrepâncias e contradições nos testemunhos. Os que resolveram seguir seu próprio caminho começaram a publicar as pretensas discrepâncias e contradições que alegam encontrar em conexão com os testemunhos e estão deturpando alguns assuntos pelo uso de suas próprias palavras em lugar das palavras que se encontram nos meus escritos. Essas acusações terão de ser enfrentadas para que a verdade tome o lugar da falsidade. Enfrentar e corrigir falsidades. Não estou em conflito com V. A missão de minha vida está diante do mundo. Não é minha obra, é a obra do Senhor. Não atribuo nenhum mérito a mim mesma, pois o Senhor me livrará da contenda das línguas. Pelos seus frutos os conhecereis. Teremos agora de enfrentar e corrigir as falsidades que têm sido divulgadas por V e sua esposa, para que nossos irmãos saibam de onde elas procedem. Eu preciso saber o que ele acusa contra eles. Lançar em público uma injúria contra uma mulher não é um resultado da operação do Espírito Santo, mas uma inspiração do espírito do inimigo, ao qual não devemos dar guarida. Consentiremos que as almas absorvam a tentação devido a um desvirtuamento? Não, nunca. Eu seria um mordomo infiel se fizesse isso. É necessário pôr agora uma declaração verdadeira diante das pessoas e então minha obra estará feita. Não entro em argumentações, mas não posso permitir que a obra de Deus, a qual tem dado o fruto que tem estado diante do povo durante quase toda a minha existência, seja removida como uma teia de aranha. Por quem? Por um ser humano sujeito à tentação, a quem Satanás está agora peneirando como trigo. A revista da igreja deve falar. Estive esperando para ver o que você iria fazer no sentido de colocar alguma coisa na revista que vindicasse o que é direito. Teve bastante tempo.
Por que não faz justiça ao nome e à reputação do meu marido? E por que se mantém completamente silencioso e deixa o dragão rugir? Não me preocupo com minha própria pessoa. Minha paz não está sendo perturbada, mas me preocupo com os vigias a quem Deus colocou sobre os muros de Sião e que deviam dar à trombeta o sonido certo. Você certamente devia fazer alguma coisa por sua própria causa, pela causa de Cristo e pela causa da verdade. Por que não faz com que apareça o que é direito? Por que permanece tão calado como os mortos? É essa a maneira pela qual defende a verdade? A senhora White, o assunto de todo oponente. A verdade irá triunfar. Espero que haja investidas contra mim até que Cristo venha. Todo oponente de nossa fé faz da senhora White o seu assunto. Eles começam a combater a verdade e então fazem uma investida contra mim. Que tenho feito? Se o mal, que eles deem testemunho do mal. Bom, saíram os livros de Long e também de Green. Essas produções tão débeis e desprezíveis. Esperei para que você e outros falassem sobre elas, pois se encontram na posição responsável de vigia sobre os muros de Sião e deviam advertir o povo. Por que todo esse zelo contra mim? As coisas mudam rapidamente e ocorrem estranhos e surpreendentes desenvolvimentos em rápida sucessão. Aproximamo-nos do fim. Qual é a razão, pergunto, de todo esse zelo contra mim? Tenho cuidado do encargo que me foi dado por Deus. Não prejudiquei ninguém. Tenho falado aos que erram as palavras que Deus me deu. Naturalmente, eu não podia obrigá-los a ouvir. Os que tiveram benefício dos préstimos de Cristo ficaram tão enfurecidos contra ele como os inimigos contra mim. Apenas tenho cumprido o meu dever. Tenho falado porque sou compelido a falar. Eles não rejeitaram a mim, mas aquele que me enviou. Ele me deu o meu trabalho. Sou vigiada. Toda palavra que escrevo é criticada. Todo movimento que faço é comentado. Deixo minha obra e seus resultados até nos reunirmos em volta do grande trono branco. Você vê o Espírito de Cristo nessa vigilância, nessas suspeitas, nessas conjecturas, nessas suposições? Que direito têm eles de supor, de conjecturar, de interpretar mal minhas palavras, de me desfigurar como fazem? Há uma classe de pessoas que gosta exatamente dessa espécie de alimento. Eles são carniceiros que não olham imparcialmente para ver qual o bem que meus escritos e meus testemunhos têm feito, mas como Satanás, o acusador dos irmãos, procuram ver qual o mal que podem achar, qual o dano que podem causar, qual a palavra que podem torcer e dar-lhe sua nefanda interpretação para fazer um falso profeta. Vejo o espírito satânico mais claramente desenvolvido do que se manifestou nos últimos 40 anos. Comunicado como fermento. Se Satanás consegue incitar críticas entre alguém do professo povo do Senhor, então elas são comunicadas como fermento de um para o outro. Não deis acolhida ao espírito de crítica, pois é a ciência de Satanás. Aceitai-o e inveja, ciúme e más suspeitas um do outro se seguirão. Uni-vos é a ordem que ouço do capitão de nossa salvação. Uni-vos. Onde a união há força, todos os que estão ao lado do Senhor se unirão. A necessidade de perfeita união e amor entre os crentes na verdade, e tudo que conduz à dissensão é do diabo. O Senhor quer que seu povo seja um com ele, assim como os ramos são um com a videira. Então eles serão uns com os outros. Esperada uma longa lista de falsas declarações. Espero agora que seja apresentada ao mundo uma longa lista de falsas declarações e que mentira após mentira, afirmações errôneas após afirmações errôneas, que Satanás originou na mente dos indivíduos, sejam por alguns aceitas como verdade. Deixo, porém, o meu caso nas mãos de Deus, e aqueles que conhecem o trabalho de minha vida não aceitarão as mentiras que são proferidas.